Na Bíblia conta uma história de um grande jovem segundo o coração de Deus. E isso você pode se encontra no livro de 1 Samuel capítulo 16 no versículo 13 de Samuel, que diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu no meio seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. Agora no livro de 1 Samuel capítulo 17 do seu versículo 42 diz assim: E, olhado o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. E disse Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? Então Golias e os seus deuses o amaldiçoou. Disse Filisteus: Venha a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Porém disse Davi aos filisteus: Tu vês com espada e lança e escudo, porém eu veio no nome do Senhor do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e as feras da terra saberá que há Deus em Israel. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, encontrou-se com o filisteu. Davi então pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Então tomou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Então os filisteus viu que Golias estava morto. A história de Davi nos ensina confiança em Deus, coragem e fé. Se você quer aprender mais, e só se inscreve no canal e curte nosso vídeo. Nos estaremos fazendo mais vídeo. E comenta a dica para que nos possa fazer o nosso vídeo ou até a história da Bíblia. Olá, a paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jesus. Vamos começar pelo nascimento. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho. E chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome de Jesus. Herodes, o grande, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Mateus 2,16. Essa matança, realizada menos de 2 anos depois do nascimento de Jesus, tinha o propósito de eliminar um suposto rival que o rei Herodes considerava uma ameaça ao seu trono, uma posição que foi lhe cedida pelos romanos. Dos 4 relatos bíblicos da vida de Jesus, o único que registra o episódio é o de Mateus, um homem que servia por algum tempo como agente do governo romano. A história é bem conhecida. Homens orientais descritos como magos visitaram o bebê Jesus em uma casa em Belém. Herodes havia dado instruções claras para eles voltarem a Jerusalém para revelar onde Jesus estava. Mas Deus deu outras instruções, e os magos sabiamente escolheram obedecer ao soberano rei e não o rei da Judeia. Sem informações exatas sobre a localização do bebê Jesus, e tendo uma noção da sua idade, Herodes mandou matar todos os meninos da região de 2 anos para baixo. O batismo de Jesus. João Batista sempre reconheceu Jesus como Salvador do mundo e teve a honra de batizá-lo nas águas do Rio Jordão. Ele sabia que não era digno de tal coisa, mas concordou com Jesus que era necessário ser feito para que se cumprisse a palavra de Deus. O batismo de Jesus foi algo maravilhoso e João Batista pode presenciar um momento-chave da revelação da divindade de Cristo. Como relatado em Mateus 3:13-17, Jesus, quando emergiu das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, pousou sobre ele. E dos céus soou uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Após o batismo, João testificou e testemunhou publicamente que Jesus era o Cordeiro de Deus. Segundo a passagem em João 1:19 e 28,
Alguns sacerdotes e levitas especulavam se João Batista era o Messias, ou até mesmo o profeta Elias. Ele negou em alta voz e profetizou que o Messias estava perto. No dia seguinte a esse fato, João Batista se aproximou de Jesus e confessou publicamente que ele era o Salvador, explicando ao povo com detalhes o que acontecerá no batismo do Rio Jordão, testificando que Jesus era o Filho de Deus. Dessa forma, confirmando tudo que o profetizou durante o seu ministério. O segundo passo do início de seu ministério foi a escolha de seus discípulos. Jesus escolheu a dedo os que seriam seus seguidores mais próximos, chamados de apóstolos, permitindo que uma multidão o seguisse e ouvisse. Às margens do Mar da Galileia, Jesus chamou os 12 discípulos a quem também designou apóstolos: Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, do Zelote e Judas Iscariotes, o traidor. Obrigador por assistir o nosso vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Moisés é uma figura central e reverenciada nas tradições judaico-cristãs, sendo um dos personagens mais importantes e influentes do Antigo Testamento da Bíblia. Sua jornada começa em um período de grande opressão para os hebreus, que estavam escravizados no Egito. Segundo a narrativa bíblica, o faraó do Egito ordenou a execução de todos os bebês hebreus do sexo masculino como parte de uma política de controle populacional e subjugação. Neste contexto, nasce Moisés. Sua mãe, temendo pela vida do filho, o coloca em um cesto e o lança nas águas do rio Nilo. Por um ato de providência divina, o cesto é encontrado pela filha do faraó, que decide adotar o bebê como seu próprio filho. No entanto, quando já adulto, Moisés presencia a opressão e crueldade infligida aos hebreus. É neste período de isolamento que Moisés tem um encontro extraordinário com Deus. Ele vê uma sarça ardente que não se consome pelo fogo e ouve a voz de Deus chamando-o pelo nome. Nesse momento, Deus o comissiona para retornar ao Egito e liderar seu povo, os hebreus, para fora da escravidão e em direção à terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Assim começa a saga de Moisés como líder e libertador dos hebreus, conhecida como Êxodo. Ele confronta o faraó com as demandas divinas de libertação e enfrenta uma série de pragas enviadas por Deus como sinais de seu autor. Se você gostou, se inscreva-se no canal e deixe o seu like. A expressão a Jesus, o bom pastor, é derivada de passagens bíblicas que descrevem Jesus Cristo como um pastor amoroso e cuidadoso de suas ovelhas. A referência mais direta a essa metáfora é encontrada no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18, na Bíblia cristã. Nesses versículos, Jesus se refere a si mesmo como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e as conhece intimamente. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, nos reunimos para refletir sobre as palavras poderosas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se autodenominou o Bom Pastor. Este é um título carregado de significado, repleto de amor, cuidado e sacrifício. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18, encontramos as palavras de Jesus que ecoam através dos séculos, trazendo conforto e esperança para as nossas almas sedentas. Ele diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que imagem mais bela e poderosa podemos ter do nosso Salvador do que a de um pastor amoroso, que cuida do seu rebanho com dedicação inigualável. Jesus não apenas nos chama de ovelhas, mas ele mesmo se coloca como guardião.
o protetor, o provedor de nossas vidas. No entanto, o que torna essa declaração ainda mais profunda é o sacrifício que Jesus está disposto a fazer por nós, suas ovelhas. Ele continua dizendo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essas não são palavras vazias, são a essência do amor sacrificial de Cristo. Ele não apenas fala sobre amor, ele demonstra com suas ações. Jesus, o bom pastor, não foge quando vê o perigo se aproximando. Ele não abandona suas ovelhas quando enfrentam adversidades. Pelo contrário, ele enfrenta o lobo feroz, ele enfrenta a morte, ele enfrenta o pecado, tudo por amor a nós. Mas o amor de Cristo não se limita apenas a um momento de sacrifício supremo. Ele continua: que eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus nos conhece profundamente, intimamente. Ele conhece nossas lutas, nossos medos, nossas fraquezas. E mesmo assim, Ele nos ama incondicionalmente. E não se enganem, meus amados, esse amor não é exclusivo para um grupo seleto. Jesus diz: tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O amor de Cristo se estende a todos, não importa quem somos, de onde viemos ou o que fizemos. Ele nos chama para sermos parte de seu rebanho, para encontrarmos segurança e refúgio em seu cuidado. Por fim, Jesus nos lembra da autoridade que ele tem sobre sua própria vida. Ele diz: e ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Jesus não é um mártir impotente, ele é o Rei soberano que voluntariamente entrega a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. Então, meus queridos, que possamos contemplar hoje o amor incomparável de Jesus, o bom pastor, que deu sua vida por nós. Que possamos ouvir sua voz chamando-nos para perto de si, onde encontramos segurança, paz e vida eterna. Que possamos seguir o exemplo de amor sacrificial que ele nos mostrou, amando uns aos outros como ele nos amou. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Título do podcast: O Rei Salomão, Sabedoria, Riqueza e Legado. Abertura: bem-vindos ao nosso podcast sobre figuras históricas bíblicas. Hoje vamos explorar a vida e o legado do Rei Salomão, famoso por sua sabedoria, riqueza e construções impressionantes. Apresentação do tema: uma breve introdução sobre quem foi Salomão e por que ele é uma figura tão significativa na história bíblica e mundial. Primeiros anos e ascensão ao trono. Contexto familiar: filho de Davi e Batseba, a importância de sua linhagem. Transição de poder: como Salomão ascendeu ao trono após a morte de seu pai Davi, incluindo os desafios e conspirações que enfrentou. Primeiros atos como rei, suas primeiras decisões e como ele estabeleceu seu reinado. A sabedoria de Salomão. O pedido a Deus: relato do famoso pedido de Salomão por sabedoria em vez de riqueza ou poder. Julgamentos famosos, histórias exemplares de sua sabedoria, como o julgamento das duas mulheres que reivindicavam ser mães do mesmo bebê. Livros escritos, discussão sobre os provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, tradicionalmente atribuídos a Salomão. Riqueza e conquistas. Comércio e alianças, as alianças políticas e comerciais que Salomão estabeleceu, como o casamento com a filha do faraó do Egito e as relações com a rainha de Sabá. Projetos de construção, a construção do Templo de Salomão e outras obras importantes em Jerusalém. Economia e tributação, como ele acumulou riqueza e a administração econômica de seu reino. Religião e espiritualidade. Construção do templo, detalhes sobre o Templo de Salomão, seu significado e importância. Caminhos espirituais, discussão sobre o papel de Salomão na religião e como sua fé evoluiu ao longo de seu reinado. Polêmicas religiosas,
as críticas que ele enfrentou por permitir cultos a outros deuses, influenciado por suas muitas esposas estrangeiras. Declínio e legado. Últimos anos, os fatores que contribuíram para o declínio de seu reinado, incluindo problemas internos e rebeliões. Morte e sucessão, sua morte e a divisão do reino sob seus filhos. Legado duradouro, o impacto duradouro de Salomão na cultura judaica, cristã e islâmica, e como ele é lembrado até hoje. Conclusão, 5 minutos. Resumo, recapitulação dos pontos principais discutidos durante o episódio. Reflexão final, reflexão sobre o que podemos aprender com a vida de Salomão. Encerramento, agradecimentos aos ouvintes, convite para o próximo episódio e chamadas para ação, seguirem nas redes sociais, assinarem o podcast, etc. Notas adicionais. Trilha sonora, música de fundo suave para manter os ouvintes engajados sem distrair do conteúdo. Entrevistas ou citações, considerar incluir clipes de especialistas em história bíblica ou teologia para adicionar profundidade ao conteúdo. Segmentos de perguntas e respostas, possibilidade de incluir perguntas enviadas por ouvintes sobre Salomão, respondidas durante o podcast. Este esboço fornece uma visão abrangente sobre o rei Salomão, cobrindo seus aspectos mais importantes e interessantes de forma equilibrada ao longo de 1 hora. A paz seja com todos. Hoje nos vamos aprender sobre a nossa vida no céu. Como será a nossa vida? Antes de começar, vou pedir algo. Eu quero que vocês se inscrevam-se e deixem o seu like, assim nos ajuda muito. Vamos começar. Jesus alertou que muitos virão no nome dele dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis rumores de guerra. E levantarão nação contra nação, reinos contra reinos, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do nome dele. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E este evangelho será pregado em toda a terra em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora no livro de Apocalipse 1 versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra está bem clara, porque quando nos lemos a Bíblia nos aprendemos mais a palavra do Senhor Jesus. Porque muitos estão deixando a Bíblia de lado, muitos estão deixando as coisas espirituais e estão se apegando com as coisas do mundo, e por isso muitos estão perdendo a salvação. Não deixe a sua salvação de lado, porque perde ela não irás para o reino de Deus. O reino de Deus e o lugar de paz, o lugar do Espírito Santo que habita em nós. Será que no céu nos sentimos a mesma presença que sentimos na terra? Como muitos estão mortos espiritual, e muito deve ler a palavra do Senhor para viver. Porque quando os mortos viverá e quando o Espírito habita. À medida que os sinais do fim se multiplicavam, a perseguição aos cristãos se intensificava. Muitos eram presos, torturados e até mesmo martirizados por sua fé. No entanto, Maria e seu grupo permaneciam firmes, confiando na promessa de que aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Então, numa manhã radiante, quando o sol surgiu no horizonte, um clarão de luz envolveu o céu. Os crentes olharam para cima maravilhados, pois sabiam que era o momento tão esperado da volta de Jesus Cristo em toda a sua glória. Ele veio com anjos poderosos e majestosos, vindo sobre as nuvens resplandecente, e sua voz ecoou como trovão pelos 4 cantos da terra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, proclamou ele, e todos os joelhos se dobraram diante dele, confessando sua soberania e senhorio sobre todas as coisas. Os seguidores de Cristo foram arrebatados para encontrá-lo nos ares, enquanto os ímpios tremiam de medo diante do juízo que se aproximava. No entanto, aqueles que haviam confiado em Jesus como seu Salvador foram recebidos com amor e alegria, sendo levados para o lar eterno preparado para eles desde a fundação do novo céus e nova terra. Assim, de Jesus Cristo se cumpriu naquele glorioso dia, quando Cristo voltou para resgatar seu povo e estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde reinará para sempre em justiça e paz. Amém. Agora vou deixar alguns versículos da Bíblia. Primeiro,
Em Mateus 28 versículo 20 está escrito assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Naquele grande dia muitos chegará na porta do céu e não puderam entrar por teve toda a oportunidade de aprende não quis, muitas pessoas pregaram para eles e não quis aceita por causa disso essa pessoa não teve salvação. E Jesus falou: apartai-vos de mim, não vos conheço, e esse será jogado no lago de fogo justo com Satanás e os seus demônios. Ninguém sabe o dia e a hora que chegado o reino de Deus, vigiai e orai para que não perde a sua salvação. Não deixe ser levado pelo orgulho e nem pelas coisas do mundo. Porque quando chega no céu nós cantaremos com os anjos e veremos o novo céu e nova terra em breve vem Senhor Jesus a quem nos esperamos.